Olá, tudo bem? Estamos indo para o 7º episódio do programa Voz de Resistência, o programa que fala sobre os problemas do trabalhador, principalmente do Brasil e do Maranhão. E hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Em 14 de agosto de 1957, morreu um dos grandes poetas do século XX, Bertolt Brecht, famoso por suas críticas, principalmente ao fascismo. Em um dos seus poemas, que eu leio agora, ele dizia o seguinte: aqueles que são contra o fascismo, sem serem contra o capitalismo, que lamentam a barbárie, que sai da barbárie, são como pessoas que desejam a carne de vitela sem matar o bezerro. Outra frase conhecida dele é que a cadela do fascismo está sempre no cio. Para nos lembrar que esse movimento de extrema-direita, que é o fascismo e o nazismo, eles praticamente nunca acabaram. Eles continuam existindo de uma forma mais fraca, de uma forma bem mais forte, de uma forma bem mais atenuada, às vezes escondido entre alguns tipos de ideologia, mas sempre o mesmo tipo de fascismo. E é justamente para falar sobre como os trabalhadores podem reagir ao avanço da extrema-direita que eu tenho a honra de conversar hoje com Gabriel Araújo, que é jornalista, é militante do Partido Comunista Brasileiro, já foi candidato a prefeito de Imperatriz pelo Partido Comunista Brasileiro e realmente é alguém que milita nos movimentos sociais, para poder falar com a gente sobre como é que os trabalhadores podem reagir a essa extrema-direita, principalmente a extrema-direita brasileira. Gabriel, seja bem-vindo ao programa Voz de Resistência. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado pelo convite ao Voz de Resistência, a todo mundo que tem colocado esse programa cada dia mais longe, né? E essa temática é muito importante, da questão de como os trabalhadores podem reagir ao avanço da extrema-direita, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem visto a tentativa de avanço do fascismo, eles têm conseguido avançar de diversas formas. Então, hoje vai ser um debate muito bom para a gente. Muito bem, Gabriel. Quando a gente fala em direita, em esquerda, em extrema-direita, fascismo, são às vezes falas que às vezes os trabalhadores acabam não entendendo. Às vezes não sabem o que é esquerda, o que é direita, não sabem o que é comunismo. Então eu gostaria de perguntar para você, o que seria a extrema-direita? Como é que se, de fato, se caracteriza a extrema-direita? Então, quando a gente vem tratar da extrema-direita, né, a gente vê muito dos acontecimentos que aconteceram ali de 2018 para cá, aqui no Brasil, e até aconteceu antes algumas coisas ali. Mas quando a gente vai falar de caracterização da extrema-direita aqui no Brasil, e não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Vem muito da questão que eles exploram muito a questão do autoritarismo, ali do nacionalismo, né? Eles buscam, a gente tem visto muito isso no governo Trump aí dos Estados Unidos e também quando o Bolsonaro foi presidente aqui no Brasil, né? E mesmo após ser presidente, toda aquela questão de tentativa de golpe. Aí eles colocam muito também a questão do militarismo, né? Que as forças militares têm que estar acima de tudo e de todos e não sei o quê. Então, é uma série de coisas que caracteriza, e pode ser colocado outras coisas também que caracterizaram bem o fascismo e a extrema-direita aqui no Brasil com o Bolsonaro, né? Que também é a questão de ser conservador, de moral, né? Ser moralista. E aí eles entram naquela questão de ter uma retórica, né? Que busca ali sempre colocar o ódio acima de tudo, e ainda mais contra as minorias e contra os trabalhadores também, que foi muito que aconteceu aqui do governo bolsonarista para cá, não só por Bolsonaro, mas por toda a corja dele, que acompanha ele, tem feito, né? Sempre buscando coisas que seja contra o trabalhador, contra as minorias, contra as entidades sociais, contra o povo LGBT, seja contra os indígenas, contra as comunidades tradicionais, os quilombolas. Então, tem se contextualizado muito, né, nesse rumo aí, né, essa questão. E, obviamente, para isso, eles usam a questão lá do laboratório que eles criaram de fake news, né? Então, eles sempre buscam, acima de tudo, desqualificar as minorias dentro disso tudo que eu citei aqui. E aí a gente chega num conceito de extrema-direita aqui no Brasil, que serve também para o resto do mundo também.
Quando a gente fala no geral em extrema-direita, as pessoas têm aquela ideia dos regimes ali que nascem na pós-Primeira Guerra Mundial, né? Você tem ali uma situação no fim da Primeira Guerra Mundial que de fato destruiu a Europa, e você tem aquilo que eles chamam de o fim do liberalismo, né? O fim do liberalismo é mais clássico, com assumir o poder de regimes como o regime nazista na Alemanha e o regime fascista na Itália, somente na figura de Benito Mussolini. Aqui no Brasil nós tivemos também um movimento fascista durante muito tempo, que foi a ação integralista brasileira do Plínio Salgado, que tinha ali um fascismo ao estilo brasileiro, né, um movimento que os comunistas diziam que eram os galinhas verdes, né, porque andavam todo uniformizados com as roupas verdes, né, imitando, né, as roupas do exército. Mas hoje, quando a gente fala em extrema-direita no Brasil, algo que durante muito tempo acabou não se falando, a gente vê uma figura como Bolsonaro. Eu gostaria de perguntar, como é que um militar, que foi só um simples capitão da reserva, que nunca foi um general, nunca foi um coronel, nunca foi ninguém importante dentro das Forças Armadas, um simples deputado do baixo clero, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro, para quem acabou no conhecimento, o Bolsonaro é o tipo de pessoa que participava de programas como o Super Pop, que dava entrevistas para revistas como a Sexy, né? Ou a Playboy. Então eu queria saber como é que um indivíduo como esse, que casou 3 ou 4 vezes, que tem filhos fora do casamento, como é que esse indivíduo se tornou a principal figura da extrema-direita aqui no Brasil? Primeiro, ele colocou em contextualização a questão da família tradicional brasileira, do que tem que ser o certo e o correto, que na verdade não é, né? E dentro disso também, como eu citei no começo aqui da conversa, aconteceu uma série de questões pontuais para que ele conseguisse aparecer dessa forma. Entre elas, a gente pode colocar as principais, né, que foi o golpe que a Dilma sofreu, né? E logo depois também a questão da prisão do Lula, né? E aí, depois que ele conseguiu começar a aparecer, aí houve uma série de questões que só somou, que foi a questão das reformas trabalhistas, reformas de previdências, né? Então, é uma série de coisas que teve que acontecer, né, para que ele começasse a aparecer no cenário. E aí a gente vê como a extrema-direita e o fascismo, né, como tu citou aí, muito do que o Bolsonaro trouxe foi do que tu citou que já tinha acontecido aqui no Brasil, né, que eles começaram a prender os símbolos nacionais que é só deles, que é da extrema-direita, e a gente contextualiza isso como exatamente o acontecimento do fascismo, né? E aí, dentro disso, a gente viu um crescimento exponencial do fascismo aqui no Brasil, né, com Bolsonaro. Que aí a gente teve as eleições que ele ganhou, né, ali pós-prisão do Lula, né? E aí, após isso, ali naquela época foi o que? 57 milhões de votos que ele conseguiu. E aí veio-se uma pandemia, né, da forma abrupta que foi, tudo que ele fez, ele conseguiu piorar ainda mais o que acontecia aqui no Brasil, né? E mesmo após isso, após aquelas 700 mil mortes que é da conta dele, né? Que ele era o presidente do Brasil, era ele que fazia piada, era ele que demorava para fazer as ações que deveriam acontecer. E mesmo depois disso tudo, e colocar aquela conta daquelas 700 mil mortes, ainda ele teve uma votação expressiva, né, nas últimas eleições, que foi ainda maior do que a que ele teve na primeira eleição dele. Então, eu, na minha visão, assim, que eu coloco, que só quem consegue realmente parar a questão do fascismo no Brasil, e quem tem conseguido, são exatamente esse contraponto, que é as minorias, que é o povo trabalhador. Porque se não fosse a gente, o fascismo tinha avançado cada vez mais aqui no Brasil. E como você trouxe, uma característica do fascismo muito grande é, de fato, muito no ramo do discurso, né? Você realmente vê que o Bolsonaro parece que era o tempo todo, como se fosse em campanha. Você acredita que essa pegada mais discursiva é porque, de fato, o Bolsonaro não tem um projeto para o Brasil? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no fascismo italiano ou no nazismo alemão, querendo ou não, você tinha ali uma ideia de um Estado alemão, a ideia de um Estado italiano. Você vê isso no Bolsonaro? Teria uma ideia de um Brasil grande, um Brasil soberano, um Brasil forte, ou não teria isso no fascismo ao estilo brasileiro?
Pela minha visão, não, até porque o que a gente viu nas eleições e até antes dele chegar no poder era o apoio daquele tripé dos evangélicos, né, do agronegócio, da família de classe média para classe média alta e tal. Então, ele não tinha um projeto, tinha o projeto de entregar o Brasil ao fascismo, na verdade, né? Não tinha aquele projeto de um Brasil crescer, que a gente vê aquele pequeno projeto em alguns governos que a gente teve por aí, né? Então, como você colocaste aí, ele chegou meio sem um projeto, mas realmente todo o tempo que ele foi candidato, deputado, ele nunca fez nada. Se você for procurar, ele nunca fez nada pelo Brasil. Ele só estava ali como mero coadjuvante, recebendo o dinheiro dele. E aí depois ele chegou com essa onda de começar a aparecer na TV, e nessa forma mais abrupta que acabou pegando aí, justamente fazendo essa conciliação com a igreja, né, com o agronegócio, que é algo que eu acho que já tinha uma tendência ali entre eles, e aí se juntaram, e foi a partir daí que Bolsonaro começou a conseguir ganhar a eleição, uma notoriedade maior. Lógico, depois de tudo que aqui eu já citei, de golpes, reformas e tal. Quando a gente fala na extrema-direita, a gente às vezes tem que voltar um pouco na história do Brasil para uma questão importante, que o Brasil é um país muito religioso, né? O Brasil, de fato, é um país de tradição cristã, até por ser, né, colonizado por portugueses. Aí vem lá o cristianismo do tipo católico, que durante muito tempo foi forte. Inclusive o fascismo, né, histórico, aquele fascismo dos anos 20, 30, 40, era muito ligado, inclusive, às igrejas católicas, né? É só ver que a igreja católica era muito aliada ao conservadorismo, a própria extrema-direita é muito ligada também ao conservadorismo, né? Aí vem a UDN, a UDR, que também são entidades fascistas e que também tem uma pegada muito, muito do catolicismo. E a própria igreja aqui no Brasil, vamos deixar bem claro, né? Ela apoiou, inclusive, né, o golpe militar, que alguns falam que também foi um golpe fascista. Porém, houve uma mudança interessante aqui no Brasil. Os evangélicos cresceram bastante, a ponto de hoje serem, né, o grupo religioso que abocanha aí quase 42% dos fiéis no Brasil, ou quase 40% dos fiéis no Brasil, e eles foram, parece que, capturados pelo bolsonarismo, ao ponto de as principais figuras evangélicas no Brasil, os grandes pastores, serem aliados ao bolsonarismo. Eu gostaria de saber por você por que essa ideologia fascista se apoderou das igrejas evangélicas, né? E como é que a gente pode retirar essa ideologia fascista de dentro das igrejas? Então, para começar ali, houve a questão de unir o útil ao agradável, né? Porque justamente eles usaram da questão de ter a igreja usa de ter a política inserida na igreja pela uma justificativa moral para suas ações, né? Todo aquele moralismo que a família tradicional tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser daquele jeito. Eles usam justamente do discurso de um fascista, de um Bolsonaro da vida, para poder aliar isso. E os dois maiores que a gente tem aqui no Brasil, né, que não pode deixar de ser citado, que é o Silas Malafaia e o Edir Macedo, né? Porque eles usaram em pré-campanha e durante todo esse tempo de 2018 para cá, justamente suas redes para fazer propaganda para o autoritarismo, para em si aqui o fascismo, né? E chegando ali ao Bolsonaro, inclusive arranjando para que seus fiéis fossem votar no Bolsonaro, né? Então houve todo esse contexto e aí existe uma certa guerra hoje em dia dentro da igreja, muito depois de tudo isso que aconteceu, inclusive a nível aqui de Imperatriz, a gente viu que estava tendo, inclusive, uma briga aí entre o povo de dentro da igreja, justamente por muitos falar que não, que esse não era o caminho, de ter a política inserida na igreja, outros já diziam que é assim e tal. Então, eu acredito que foi ali uma questão de unir justamente o útil ao agradável, né? Usar da moral, do moralismo da igreja, é o mesmo discurso que o Bolsonaro fazia, que outros candidatos bolsonaristas fazem, que é a família acima de tudo, né? Então, o país também acima. Então, acredito que esse é um discurso que a gente sabe que durante toda a história que a gente vê até hoje, é aquele discurso mesmo bem fascista, que é o padrão. Eles olharam, acho que eles chegaram a um consenso, foram olhar toda a história, como aconteceu o fascismo,
como foi acontecendo e tentaram colocar tudo em prática aqui no Brasil, culminando na tentativa de golpe, né, no dia 8 de janeiro, que a gente sabe muito bem como aconteceu, e acabou que agora ele foi condenado, né? Sim, então, na sua visão, as pautas conservadoras das igrejas evangélicas, né? Ainda a questão do aborto, ainda a questão das pautas contra a família LGBT, digamos assim, né? As pautas LGBTs, como as igrejas cristãs, elas priorizam a ideia da família como uma união entre um homem, uma mulher e filhos, né? Que é diferente da ideia que nós temos, uma ideia da laicidade do Estado, né? Onde um casal e filhos não necessariamente precisam ser de sexos diferentes. Então, na sua visão, a moralidade, o conservadorismo da igreja casou com a moralidade e o conservadorismo da extrema-direita e se uniram e os dois se reaproveitam, né, para crescer. A extrema-direita cresce a partir do momento em que tem o apoio da igreja evangélica, e a igreja evangélica cresce também a partir do momento em que ela tem o apoio da ideologia fascista. Sim, aí ele coloca esse contraponto e é até uma temática que se tem uma discussão muito grande dentro da comunicação e também aí afora, né, em movimentos sociais, porque quando a gente vem tratar, aí a igreja coloca como família tradicional, mas na verdade, quando se for colocar ao pé da letra aqui no Brasil, a família tradicional brasileira são os indígenas, são os povos tradicionais, é o ribeirinho, é aquele trabalhador do campo, e não essa família tradicional que a igreja, o Bolsonaro e o fascismo tenta pôr a goela abaixo do brasileiro, né? Não essa família tradicional para eles que é queimar os LGBTs em praça pública, daqui a pouco quem não é crente também vai ser queimado, né, em praça pública. Então é uma visão totalmente distorpada que eles têm da questão da família tradicional brasileira, que na verdade não é bem assim. Se a gente for buscar o pé da letra, a família tradicional brasileira é esse caminho que eu falei. São os indígenas, são os povos tradicionais, é o campesinato, é o pescador, né, são os ribeirinhos, são aquele trabalhador do campo. Essa é a família tradicional brasileira. Inclusive, tem essa ideia, né, de que, de fato, né, historicamente, as igrejas, né, tinham lá o papai, a mamãe e os filhos. A gente sabe que não é bem assim, né? Sabemos que, durante muito tempo, houve ali as traições, principalmente por parte dos homens, né? E ao contrário do que é hoje, né, que os homens traem meio que escondida, naquele tempo não existia esse tipo de coisa, né? Realmente, a gente sabe, né? Inclusive, a violência que as mulheres também sofriam, né? A gente não pode esquecer disso, né? Às vezes, nossas avós, né, eles falam, né? Ah, minha avó nunca se separou do meu avô, a minha bisavó nunca se separou do meu bisavô. Às vezes é porque ela não podia mesmo, né? Só porque se ela tentasse se separar, ela podia apanhar, ser morta, ou algo pior desse tipo, né? Exatamente. A gente, quem não chega a estudar como era antigamente, né, a história da igreja e tal, chega nessa visão deturpada que a família brasileira é ali o casamento entre homem e mulher e ter filhos, é isso. Mas não é bem esse o caminho. Inclusive, a própria imagem da igreja é manchada, né, para eles com esse passado aí e tal. Mas eu acredito que a gente tem que se conscientizar e conscientizar o outro sobre o que é a verdade, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil avançou muito com essa questão do fascismo, do bolsonarismo, não só do Bolsonaro, mas de toda a corja que anda com ele, né? A questão das fake news e a questão das enganações e tal. E sempre que acontece alguma coisa, vai acontecer isso, chega uma onda de fake news em todo tipo de rede social, não importa da maior a menor, sempre vai ter lá aquele monte de fake news para tentar deturpar o conhecimento, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem o mesmo conhecimento, por exemplo, que uma pessoa que estuda ali sabe, a gente brinca lá, nós jornalistas, que a gente sabe só de olhar, já sabe o que é uma fake news ou não. Muita gente não sabe isso, né? Então eu acredito que eles usam disso para persuadir as pessoas. Inclusive, quando você citou aí o Malafaia, né? Malafaia que inclusive era aliado do Lula. E depois disso que rompeu com o Lula justamente por causa do famigerado aí kit gay, que é um pouco mais antigo, não deve lembrar, mas houve um tempo em que realmente se acreditou que no Brasil o governo do PT, o governo de esquerda, estavam distribuindo um famigerado kit gay, né, para transformar as crianças do Brasil em homossexuais, algo do tipo, algo que não tem nenhum sentido, né, não tem base na realidade. E, Gabriel, eu gostaria de perguntar para você sobre como é que ocorre o combate no fato à extrema-direita. Porque se a gente pensa, falando novamente, né, naquele fascismo histórico, dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, eles tinham como forte oposição, principalmente o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores organizados, né, que é o pós ali a Primeira Guerra Mundial, né, os trabalhadores que foram arrastados por um nacionalismo, né, a ideia de que a Alemanha vai vencer a França em 2 dias, a França vai vencer
vai vencer a Alemanha em 5 dias, né? Que em pouco tempo os alemães dominariam Paris. Nós vimos que a guerra durou de 14 a 18, nem à toa que é chamado de a Grande Guerra, e que a maioria dos trabalhadores morreram, né? Então os trabalhadores realmente viram que esse discurso nacionalista praticamente não significa nada, né? Então aí você teve um fortalecimento muito forte dos sindicatos, seja os sindicatos social-democratas, ou seja mesmo os sindicatos dos comunistas, dos socialistas. E eles ficaram realmente durante muito tempo combatendo esse fascismo. Porém, hoje, o que nós vemos aqui no Brasil, isso também acontece no mundo, o sindicalismo ele vem perdendo claramente força, né? Seja porque o sindicalismo hoje não consegue mais responder às demandas dos trabalhadores, seja porque os trabalhadores eles têm uma relação um pouco diferente, né? Então aquele trabalhador que passava 20 anos numa mesma fábrica, ele já não existe hoje, né? Ele trabalha às vezes 2, 3 anos numa empresa, sai e vai trabalhar em outra. Ou tem também os trabalhadores de aplicativo, que tecnicamente falando, né, pelo menos na lei brasileira, eles não são, né, trabalhando para o iFood e outras empresas, eles não de fato são pertencentes daquelas empresas, não são funcionários daquelas empresas, né, não tem a carteira assinada. Então, como é que você vê isso hoje, né? Como é que o sindicalismo, que hoje está enfraquecido, pode ajudar a combater a extrema-direita? Se o sindicalismo, por sua parte, também está fraco, não consegue apoio nos trabalhadores, né? Como é que você vê essa questão dos sindicatos? Olha só, os sindicatos, eles historicamente sempre foram instrumentos de luta para os trabalhadores, né? Seja ali após a ditadura militar, seja em outras revoluções, sempre quem primeiro chegou lá foram os sindicatos e os trabalhadores, né? O que a gente vê acontecendo aí nos últimos anos foi exatamente esse enfraquecimento dos sindicatos propositalmente, inclusive em sua maioria em governos de extrema-direita, e aí acabou que ali na extrema-direita tem esse debate de enfraquecimento. O que acontecia? Colocavam-se os sindicais lá justamente para fazer moeda de troca e campanha. Foi o que aconteceu. E aí, como se deve isso? Isso se deve justamente ali depois da reforma trabalhista, né? Porque houve-se, sim, em 2017, o começo do enfraquecimento da questão dos sindicatos. E a gente conhece que os sindicatos, anteriormente, muito mais atrás, sempre foram de luta e estiveram à frente da luta do trabalhador. Não era aquele sindicalismo que é o sindicalismo atual de lutar só pela melhoria salarial. Na verdade, naquela época, existia-se a luta, sim, para a melhoria do trabalhador, né, em si, em todos os âmbitos. O que é que o povo precisa? O que é que o trabalhador está precisando? Ele está precisando da redução de jornada de trabalho, está precisando de melhoria salarial, sim, mas ele está precisando de melhoria de infraestrutura na cidade. Então, eles lutavam por tudo, né, que a gente precisa, e não exatamente só por salário. E aí, com essa decadência, infelizmente, de um tempo para cá, houve-se muito essa utilização dos sindicatos como comitê para conseguir voto até, né? Então, quando a gente fala dos sindicatos a nível de Brasil, isso aconteceu bastante, mas que eu acho que agora é o momento depois dessa tentativa de golpe que aconteceu aí, da gente reviver isso e tentar mudar, né? Até porque, de fato, colocar no sindicato o trabalhador, né? A gente tem poucos sindicatos que realmente são de luta, a gente conhece alguns, inclusive, que a unidade classista está à frente, por exemplo, lá no Ceará, né? Que é o Sindicato da Construção Civil, e tem outros sindicatos que a gente também faz parte da diretoria, né? Em outros locais do Brasil. E o caminho é esse, a gente tem que se inserir, o trabalhador, não importa qual a sua patente, porque o sindicato, ele não é para o diretor da empresa, né? Ele não é para o dono da empresa estar lá, é para o trabalhador, porque quem sabe onde dói, onde estão as dores, onde está faltando, o que falta, é o povo trabalhador. Então, quando a gente vai falar dos sindicatos e qual a contribuição que os sindicatos eles podem estar dando aí também, e inclusive contra o fascismo e a extrema-direita, é isso. É o trabalhador e a luta. Que nem agora está acontecendo o plebiscito popular, né? Quem tem que ir à luta é o trabalhador. Partidos e movimentos sociais são uma ferramenta. Mas se o povo trabalhador, a trabalhadora, o estudante, os jovens, toda a população, seja indígenas ou quilombolas, movimentos e movimentos sociais, se o trabalhador não estiver inserido ali,
pode ter certeza que não vai para frente não. Então, na sua visão, hoje os sindicatos são aquilo que nós poderíamos chamar de um sindicalismo pelego, né? Aqueles sindicalistas realmente que estão ali apenas pelo cargo de ser um sindicalista e realmente não estão para lutar, de fato, pelo interesse dos trabalhadores, aqueles sindicatos que só se preocupam com aquela pauta econômica, né? É aumento salarial, aumento do vale alimentação, do vale transporte. Mas realmente, como você falou, né? Não temos aquele sindicalismo, por exemplo, que a gente teve no período da ditadura militar, né? Ali, por exemplo, o sindicalismo do ABC, que parava o Brasil, a questão das greves gerais. Então, na sua visão, esse tipo de sindicalismo ele não existe hoje, mas ele tem que se fortalecer, não é? Até porque, como tu bem colocaste aí, né? Os sindicatos eles desempenham um papel que ainda é crucial, que é do aumento do salário, sim, de lutar pelo aumento do salário, mas além disso eles não têm conseguido, esses sindicatos pelegos não conseguem avançar mais sobre isso na classe patronal, por exemplo, de um vale alimentação maior, um plano de saúde, fica reclusa aquela política pelega de só aumento, vamos lutar pelo aumento salarial. Quando, de fato, por exemplo, a luta hoje no Brasil é pelo fim da escala 6x1, né? Que é uma luta importante que o trabalhador tem que somar. E, além disso, tem a questão da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, a taxação dos ricos e uma série de coisas que é pró-trabalhador. E, com certeza, a classe patronal não vai querer abrir mão. Então, o que a gente precisa para isso acontecer? O que precisa para o trabalhador realmente chegar ali naquela questão da redução da jornada de trabalho, que seja para 30 horas? Porque o que a gente precisa para isso acontecer? Que o trabalhador vá à luta. O trabalhador, a trabalhadora, o estudante, todo mundo ali se envolver na luta, porque é que nem eu gosto sempre de falar, se não tiver a luta do povo, a classe patronal ela não vai abrir mão e nunca abriu mão. É só a gente pegar todas as lutas que tiveram aí, né? Incluindo ditaduras, revoluções. Quem sempre esteve lá para lutar e conseguir algo foi o povo trabalhador, foi a trabalhadora. Então, nesse sentido, é mais de luta mesmo, de ir à rua. E aí, quando a gente vai falar de como é que a gente vai combater esse fascismo, e a gente tem que combater, quando se trata de fascismo, de extrema-direita, a gente tem que combater ele em todos os âmbitos. Não importa, seja ali na reunião ali que você tem ali do sindicato do bairro, do sindicato do trabalho, do condomínio. Tem que ser rebatido, porque senão o fascismo a gente já viu como chegou aqui no Brasil e como avançou aí a questão do Bolsonaro, que era um deputado que nunca fez nada pelo Brasil, nunca fazia nada, só chegava, sentava, começou a falar um monte de merda, e aí o pessoal com uma certa classe começou a gostar. Ele foi nesse caminho que a gente chegou, onde chegou nessa tentativa de golpe aí, que para mim só não foi consumado por muito pouco, né? E aí, quando a gente fala de outro movimento que também tem se enfraquecido, é o movimento dos estudantes. A gente sabe que no Brasil nós tivemos durante muito tempo um fortalecimento muito grande do movimento estudantil, principalmente da União Nacional dos Estudantes, que é a UNE, né? Participou de campanhas importantes no Brasil, por exemplo, com a campanha do Petróleo é Nosso, pela estatização do petróleo, contra o envio de soldados brasileiros para a guerra da Coreia. Né? Também lutaram bastante contra a ditadura militar, inclusive muitos membros da UNE acabaram sendo mortos. Mas hoje o que se vê é um enfraquecimento, um grande enfraquecimento da UNE, né? Você já não vê mais os estudantes na rua, não vê mais aquelas grandes pautas sendo tratadas. É uma visão minha mesmo, ou de fato o movimento estudantil no Brasil tem se enfraquecido? Quando a gente vai tratar do assunto dos estudantes, é uma questão, até porque tudo foi um fato pensado. Certo que sim, teve esse enfraquecimento aí, né? Mas uma grande parcela aí nisso tem de toda a opressão que foi gerada, inclusive ali durante o governo Bolsonaro e outros governos, até do Temer, né? Que começaram aí os cortes das universidades. A gente sabe que até 2021 foram cortados quase 40% da verba das universidades. E então, esse tipo de corte afeta também essa questão da luta dos estudantes. Que, por exemplo, a gente teve durante os estudantes ali em 2022 por aí, onde Bolsonaro quis realmente cortar de fato tudo, que as universidades iam funcionar sem energia, né? Uma coisa bizarra. Os estudantes foram para a rua ali se manifestar. Mesmo ali, diante de tanta repressão, de quererem acabar com as universidades públicas, né? Naquela época,
com os cursos que são gerados justamente para o estudante pensar, que são mais de humanas, eles queriam só formar médico e advogado. Só isso no Brasil. Então, naquela época, os estudantes foram para a luta. Eu lembro, eu sou da Universidade Federal do Maranhão ainda, mas naquele tempo eu lembro que a gente ia ali para a Praça de Fátima, né? E aí fazia ali a nossa luta, falava, e quem somava a luta com a gente também, inclusive eram os professores, era o pessoal ali da limpeza, os técnicos, todo mundo sabia que era um momento de união e de luta, e é esse tipo de coisa que a gente tem que buscar aqui no Brasil. E aí, quando a gente falasse aí do enfraquecimento e dessas faltas de verbas, a gente, por exemplo, lá na minha época, eu lembro que chegou um ápice que a gente não poderia ir para um evento, né? Vai ter um evento de comunicação lá no Ceará. A gente não poderia porque não teria o dinheiro para o combustível. Os alunos tinham que fazer uma vaquinha ali, a famosa vaquinha, para poder custear o combustível do ônibus da universidade, senão não teria como a gente ir apresentar os trabalhos. Então foi um momento difícil e houve esse enfraquecimento de toda a classe estudantil, de movimentos sociais estudantis também, né? Que acabou ali abalando todas as lutas, né? Porque os estudantes e os movimentos sociais estudantis, eles são importantes em todas as lutas. Seja ali para cobrar melhorias na universidade, seja no dia a dia da cidade, no movimento pelo transporte público, ou movimento pela água, um movimento de bairro, é sempre importante e eles são sempre agregadores. Então, a gente tem acontecido isso, mas eu acredito que após tudo isso que aconteceu no Brasil, que a gente veio de golpe contra Dilma, veio de cortes na universidade, veio aí a questão agora da tentativa de golpe do Bolsonaro, eu acredito que depois desses acontecimentos vai ter um aumento aí nessa questão e eu acredito que daqui para frente vai melhorar essa questão dos movimentos sociais e estudantis. Quando a gente fala na extrema-direita brasileira, um ramo da economia que sempre foi muito ligado à direita, seja a direita conservadora, seja a extrema-direita, sempre foi a agropecuária. Hoje, principalmente na visão do agronegócio. Por que o agronegócio ele aderiu, de fato, ao bolsonarismo, a ponto de você ver, né, que praticamente todas as manifestações bolsonaristas, aquele pessoal que ficava em frente ao quartel, eram sustentados, inclusive, com carne, com dinheiro, vindo do agronegócio? Por que você acha que o agronegócio aderiu ao fascismo aqui no Brasil? É muito do que eu cheguei aqui a falar há pouco da igreja também, que são os incentivos também, né? Porque a gente sabe que o agronegócio aqui no Brasil, por exemplo, esse ano, até acho que maio, chegou ali ao patamar de quase 4 trilhões de lucro e tal, em renda, PIB lá em cima, quase 30% do Brasil, por causa do agro e não sei o que para lá e para cá. Mas a gente sabe que o agro, ele é sustentado pela gente que está aqui, não é exatamente o agronegócio se sustenta, porque todos aqueles escortes que tem e incentivos também, eles abrem questão de empréstimos milionários e tal, tudo vai para a conta do trabalhador comum, que é a gente. E além disso, a gente sabe que o agronegócio ele não é aquela coisa que gera muito emprego. Estamos investindo aqui porque o agronegócio vai gerar milhões de emprego no Brasil. Não é exatamente isso que acontece, né? A gente sabe que o agronegócio, além dele não produzir emprego, ele é sustentado pelo povo brasileiro e tudo que é gerado ali, quase que 100% do que o agronegócio gera, né? Ele gera para ser exportado. E aí a gente tem uma grande vivência aqui no Maranhão, que a gente tem visto o agronegócio aqui avançar por cima de pau e pedra do Cerrado, da Caatinga, então... Da Floresta Amazônica também. Da Floresta Amazônica, né? E aí a gente pega aí, são áreas que estão sendo destruídas, né? Estão ali para plantio de soja, de milho, e são áreas que logo vão ficar devolutas também, com o tempo. E a gente tem visto aqui, isso chega até no contexto da luta no campo, por exemplo, que a gente tem um governador aqui, né, que ele prefere dar terras para essa questão do agronegócio do que devidamente ali para o pequeno produtor, para quem é de direito, né? Por exemplo, aqui a gente tem terras que ainda não foram demarcadas de quilombolas, de indígenas,
Mas o agronegócio pode tudo aqui no estado. Inclusive, o agronegócio tem a lei deles, que é a lei da grilagem aqui no Maranhão, né? Que é uma lei bastante conhecida, que a gente sempre tem debatido e é onde eu vou sempre comento. Inclusive, quando eu levo e chego a falar isso fora do estado, uma vez eu fui numa roda de conversa lá em Goiás, né, na cidade de Goiás, no Goiás, e lá todo mundo ficou chocado como que funcionava aqui no Maranhão essa questão das terras para o agronegócio. Além disso, quando tem, além desse incentivo do governo estadual do atual governador para que tenha essas terras sejam dadas quase de mão beijada para o agronegócio, também tem aquela dos grileiros também que tentam tomar as terras, né? Inclusive terras indígenas, terras quilombolas e do campesinato em geral aqui no Maranhão. Então, a gente sabe que aqui no Maranhão é um dos estados que tem mais conflitos por terra, no campesinato, seja povos tradicionais indígenas e quilombolas, e que a luta tem se acirrado cada vez mais. E de grande parte disso vem do agronegócio, que é o apoiador do fascismo aqui no Brasil. Para ver como tudo tem a ligação. E como eu falei no começo, é justamente do que acontece também pela igreja, que é a questão dos incentivos. Por exemplo, a igreja hoje não paga imposto, né? E o agronegócio está no mesmo caminho, quase não paga imposto, e o que era para ser pago, quem paga é nós, somos trabalhadores. Outro ramo que tem entrado muito em conluio com a extrema-direita aqui no Brasil é aquela ideologia do empreendedorismo, né? Tanto que você abre ali o seu aplicativo, o seu TikTok, o seu Instagram, 24 horas aqueles vídeos de autoajuda, aqueles vídeos de que você não tem que fazer faculdade, tem que largar a escola, isso é besteira, tem que empreender, tem que ganhar dinheiro, né? Por que esse pessoal também aderiu à extrema-direita, né? Por que esse mito do empreendedorismo, né, se apoderou da extrema-direita, ou a extrema-direita se apoderou do mito do empreendedorismo? Como é que você vê esse casamento entre o fascismo, a extrema-direita e o mito do empreendedorismo? Então, você colocaste muito bem que é apenas um mito, como foi colocado, eles chamavam o Bolsonaro de mito, né? Na verdade era um mito, não chegou para ajudar ninguém no Brasil. Chegou mesmo para chegar a destruir o Brasil inteiro. É a mesma coisa que tu falaste aí quando a gente fala do empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo, ele é colocado aí como uma ferramenta que todo mundo pode ser empreendedor, que todo mundo vai ser rico, que esse é o caminho, mas na verdade é apenas uma ferramenta ideológica da extrema-direita, né? Para ali ter todo mundo na mão. Ou seja, eu acredito que botar isso na mente das pessoas apenas é uma questão ilusória. Todo mundo, não tem como todo mundo no capitalismo ser rico. O que a gente tem é que buscar o socialismo e buscar a igualdade. Isso sim é um contexto totalmente diferente. Agora que todo mundo vai ser rico, isso não existe. Então, a gente pode pegar os dados agora do primeiro trimestre desse ano, foram quase 1,5 milhão de MEIs abertos, quando eu falo CNPJs, e ali 80% deles são MEIs. O MEI ali está sendo utilizado pelo trabalhador, né? Quando eu falo pela classe patronal, não pelo trabalhador, apenas como uma forma de ter um serviço e não ter que pagar direitos, porque é isso. É apenas para quem criou o MEI, é apenas um trabalho precarizado, e para o patrono é uma forma de não pagar direitos. Porque se você é MEI, você não tem acesso a muitas coisas, vai ter o acesso ali à aposentadoria talvez um dia, mas não vai ter acesso a um auxílio-doença, a outros tipos de auxílio, como 13º, seguro-desemprego. Um MEI não tem isso não. E aí muitos MEIs, e é uma prática que inclusive tá acontecendo aqui em Imperatriz, alguns amigos meus dizendo, não tem como tu denunciar isso não, tal lugar assim, lá contrata todo mundo por MEI porque é para não pagar os direitos e tal. É a famosa pejotização, né, do trabalhador. É a famosa pejotização, né? Então, é uma questão de que é apenas uma criação ilusória de um presidente fascista e que veio sendo criado ali num contexto antes, inclusive em debates por aí é sempre colocado, inclusive aqui em Imperatriz mesmo teve um candidato que disse que vamos investir na questão do empreendedorismo para o jovem. Como assim para o jovem? O jovem tem que estudar, tem que ter o direito de pensar, e aí depois sim pensar em trabalhar, depois de fazer uma universidade, ter acesso a uma escola de qualidade, aí sim depois pensar em trabalhar, né? E não já pensar aos 14 anos ser empreendedor.
Já pensou numa coisa Até dessa? porque para eles empreendedorismo é colocar uma sacola nas costas e entregar comida, achar que isso vai fazer a pessoa ficar rica, né? Porque no dia que uma pessoa que entrega lanche ficar rica, realmente, eu também vou largar aqui o voyeurismo e também vou entregar comida, mas eu fico rico também, né? Então a gente realmente vê que essa ideologia, ela não tem nenhuma respaldo da realidade, e é só um jeito, de fato, da classe patronal, como você bem fala, né? Explorar, de fato, ainda mais o trabalhador, né? Porque, como você disse, o MEI, né, ou o PJ, ele praticamente não tem nenhum direito. Então, 13º, férias, né, auxílio-doença, como você disse, ele praticamente não tem. Sim, e aí antes de eu pular de assunto, exatamente isso. E aí, esse trabalhador, ele enfrenta ali a questão de condições precárias no trabalho, né, muito precárias, e lógico, isso é tudo parte da ideologia neoliberal, né, que chega a promover a ideia de que um dia todo mundo vai chegar ao sucesso e não é bem esse o caminho. Quando a gente fala nas principais vítimas da extrema-direita aqui no Brasil, a gente tem principalmente a comunidade LGBT, que é atacada há muito tempo, inclusive pelo conservadorismo, né? Aquela que você falou, né? Principalmente das igrejas que atacam, né? Porque eles têm uma concepção de família, né? Nuclear baseada no homem e na mulher, né? Então, os ataques LGBT, porque o LGBT, né? Ele tem uma visão bem diferente, né? Até pela sua própria concepção, né, de vida, né? No caso ali, um homem pode casar com outro homem, uma mulher pode casar com outra mulher, um homem pode trocar, se achar necessário, o sexo, né? No caso dos transexuais, né? São pessoas que fazem, de fato, a cirurgia, mudam de sexo, e não há nenhum problema disso, mas para a religião isso é um problema. Nós também temos os povos indígenas, que também são atacados pela extrema-direita, principalmente nisso que você falou sobre o agronegócio, né? Que o agronegócio precisa avançar em cima das terras indígenas, das terras quilombolas, né, para conseguir de fato fazer alguma coisa. Então, e é lógico que essas pessoas reagem, né? Então, você tem um movimento LGBT muito forte, você tem um movimento indígena muito forte, você tem um movimento quilombola muito forte. Eu gostaria de saber, esses movimentos, apesar de serem muito, podemos dizer assim, setorizados, né? Quilombola, indígena, LGBT, como é que eles podem ajudar no combate à extrema-direita? Olha, quando eu falo disso, eu costumo dizer que eles já começaram ajudando, porque só o fato de quem sempre esteve ali para rebater o fascismo no Brasil foram os movimentos sociais, foram os povos indígenas, inclusive, quilombolas, o campesinato, em geral a esquerda também brasileira, né, teve esse combate contra o fascismo. Então, só de estar ali para esse combate já foi uma forma de ter ajudado o Brasil nesse combate do fascismo. Porque se ninguém tivesse ido à luta, eu lembro que durante ali o governo Bolsonaro, por muitas vezes, aqui em Imperatriz teve movimentos que se juntaram ali na Praça de Fátima e percorreram ruas da cidade, em movimentos com muitas pessoas. Que esse tipo de ato foi que fez com que a gente desse uma freada no fascismo. Mas lógico que a gente sabe que o fascismo ele não vai acabar de uma hora para outra, né? Ele não vai deixar de existir. Por exemplo, hoje a gente teve aí a condenação do Bolsonaro, né, a 27 anos e 3 meses de prisão. Ainda tem esses 5 dias para se recorrer, né, sobre isso. Daqui para a gente não sabe como é que é. Mas e agora? Vocês acham que o fascismo vai simplesmente o Bolsonaro vai ser preso, não tem ninguém? Não, eles vão logo arranjar outros nomes, já tem outros nomes já falando por aí aqui no Brasil. Então, a luta continua e sim, quando você fala dessa galera ser setorizada, os LGBTs eles lutam bastante ali no seu setor, os indígenas lutam ali no seu setor, os quilombolas ali, o campesinato ali. E é exatamente o que a gente precisa para uma luta maior, essa articulação, né? Juntar todo mundo numa luta só, e aí chama a galera LGBT, chama o campesinato, chama os quilombolas, chama aí os trabalhadores rurais em geral, os trabalhadores da cidade, do campo, e faz uma grande luta aí sim para liquidar de vez o fascismo, mas é uma luta que a gente sempre tem que estar de olhos abertos, porque o fascismo não vai acabar assim não. O fascismo sempre vai estar aí. Quando a gente fala em fascismo, é muito comum que a gente sempre lembre da questão nacional, né? Aí vem, né, o Bolsonaro e a sua família. Quando a gente pensa no âmbito internacional, aí vem agora, né, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, né? Alguns pensam no Orbán da Hungria, e outros líderes fascistas que existem fora do país. E aqui no Brasil, quando a gente vai setorizar, digamos assim, a gente pensa muito no fascismo ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, inclusive com as milícias, principalmente no Rio Grande do Sul, onde você tem ali, de fato, isso é um dado histórico, né? Você tem ali no Sul, né? Rio Grande do Sul,
Paraná, Santa Catarina, principalmente em virtude de lá terem muitos descendentes de italianos e de alemães, ali você tem um grande número de fascistas, né? Inclusive as maiores células neonazistas que nós temos no Brasil é justamente da região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Mas o fascismo, de fato, ele está em todo o Brasil como um todo, em todos os estados, em todas as cidades. Eu gostaria de saber, existe fascismo aqui no estado do Maranhão? A gente fala do Maranhão, né? A gente pensa no Flávio Dino, a gente pensa no Sarney, mas existe extrema-direita aqui no estado do Maranhão? Sim, sempre tem. A gente pega até por tentativas de ganhar o governo, por exemplo, a prefeitura de Imperatriz, tem alguns fascistas ali, eu boto alguns candidatos que são de extrema direita e que são fascistas, né, também. E sem contar, não tem alguém mais fascista do que o nosso atual governador do estado, por exemplo. Você acha que uma pessoa de comum juízo colocaria uma lei da grilagem? Tipo, a gente vê ali que ele tenta se beneficiar de alguma forma e deturpar isso, né? Então a gente tem sim o fascismo no Maranhão, como em qualquer lugar do Brasil. E fora do Brasil, como você falaste aí muito bem, o Trump, né? Que agora parece que quer ser o presidente do Brasil, que colocou aí durante o julgamento do Bolsonaro até que se fosse preciso intervir, até o exército deles interviria. Até parece que aqui no Brasil a gente vota nele, Parece que ele concorreu à eleição do Brasil e ganhou. Então não é bem assim, né? A gente tem que colocar exatamente no discurso das pessoas que o Brasil deve ser soberano e que sim, a luta tem que ser contra o fascismo. Sempre temos que estar prontos para essa luta contra o fascismo. E lógico, sem nenhum tipo de anistia para golpista aqui no Brasil, né? Quando a gente fala em combate ao fascismo, a primeira ideia que a gente vem muito são os sociais-democratas e principalmente os comunistas, né? Ali no fim da Segunda Guerra Mundial, a partir inclusive de 1917, quando você teve a Revolução Russa, você tem um movimento comunista muito forte que vai crescendo e de fato vai combatendo o fascismo, né? Você pensa na Alemanha de Hitler, que combatia o Hitler, era justamente os partidos de ideologia comunista. Se você vai para a Itália, você tem ali, né, as guerrilhas também comunistas. O próprio Exército Vermelho da União Soviética, um exército comunista, que de fato venceu a Alemanha nazista, né, o primeiro exército a adentrar Berlim e a fazer Hitler se suicidar, é justamente os comunistas e assim por diante, né, os comunistas vão fazendo esse combate ao fascismo. Aqui no Brasil, nós temos um partido comunista, né, que é o Partido Comunista Brasileiro, da qual você faz parte, milita, inclusive já foi candidato a prefeito por esse partido, que também combateu, de fato, o fascismo, não só aquele fascismo histórico, inclusive enviando alguns militantes, né, do Partido Comunista Brasileiro para lutar na Itália contra Mussolini e Hitler. Então eu gostaria de perguntar como os comunistas hoje, como é que os comunistas hoje podem combater esse neofascismo, como é que os comunistas hoje estão combatendo o bolsonarismo, o neofascismo, principalmente pensando no seu partido, que é o PCB. Como é que o PCB hoje ajuda na luta contra o fascismo aqui no Brasil e também no Maranhão? Então, como você colocou aí, tem todo um contexto histórico, né? O Partidão, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ele tem mais de 100 anos, né? Um partido centenário. E na sua história de luta, sempre teve à frente na luta contra o fascismo. Desde da resistência, a ditadura, lá de 1937, passando pela ditadura de 64, a gente sempre teve e sempre falou, né, que estamos ali contra o fascismo. E sempre a gente se dispôs, o Partido Comunista Brasileiro está na linha de frente, não tem essa. Nós estamos contra o fascismo, estamos aqui para lutar contra ele. E hoje o partido ele se posiciona exatamente como essa forma política de organizar, né, de formar e mobilizar a classe trabalhadora. Trabalhadora, o jovem, a juventude, é tanto que a gente tem vários braços ali, né, que temos a Unidade Classista, a Minervino de Oliveira, temos o movimento LGBT, né, então, e muitos outros movimentos dentro do PCB, né, que eu costumo falar que são os braços do PCB. E aí, dentro disso, sempre tem essa luta da questão de derrotar ali na raiz a questão do fascismo, né? E, obviamente, colocando ali o capitalismo e toda forma de exploração e desigualdade contra o trabalhador, contra a juventude. Então, eu acredito que o partido ele tem feito o seu papel durante todo o movimento histórico e sempre se coloca à disposição. Então, é um momento, sim, na verdade, de agregar por tudo que tem ocorrido no Brasil, avanço do fascismo, não só interno, mas inclusive externo, que é o Trump, né? E o partido sempre está na frente disso. Então, eu acredito que
é muito do que eu falei, né, já quando fui perguntado sobre a questão do fascismo e tal, como combater. O combate começa exatamente também dentro do partido, quando os militantes vêm a uma voz de resistência, né, externa sua fala, o fascismo é isso, é aquilo, tem que acabar porque isso vai acontecer. Então, a luta começa aí, desde dessa luta primária de rede social, ir num programa de TV, ir num podcast, ir num programa como Voz de Resistência, até ir para a rua, de fato, com bandeiras e a luta ali verídica, né? Então, a gente sempre teve contra o fascismo e sempre vai estar contra o fascismo. Você foi, como já disse na introdução, você foi candidato a prefeito de Imperatriz. Como você mesmo disse, né, aqui no Maranhão, na sua visão, tem de fato fascismo, principalmente na cidade de Imperatriz. Você foi candidato, de fato, a prefeito. Nas suas propostas, o que você tinha de concreto para, de fato, combater o fascismo nessa região de Imperatriz ou em outras cidades, né? Qual é a visão, você que é membro do Partido Comunista, qual é a visão que alguém numa cidade, por exemplo, como Imperatriz, pode fazer para combater o fascismo? Então, a gente sabe que tem uma crescente da extrema-direita aqui na cidade, né? Inclusive, até pouco tempo a cidade foi governada por um delegado, depois entrou outra aí que é de centro para ali para a direita também, né? Então, nas propostas que eu trazia como candidato, era exatamente essa proposta de buscar mais igualdade à sociedade de Imperatriz, né? E aí essas propostas partiam ali desde escolas de tempo integral para que as mães pudessem ter onde deixar os seus filhos, até um transporte público de qualidade também, porque o combate ao fascismo, o combate à extrema-direita está, né, em todas essas coisas aí. Porque a extrema-direita, ela não vai pensar no trabalhador, né? Naquele trabalhador, eu e você. Ou a extrema-direita, ou a classe patronal aí que a gente tem, ela vai pensar no lucro. Ela não quer saber por que tu chegou atrasado no trabalho, vai te demitir, né? Ela não vai querer saber do que acontece na cidade. Se você está doente, não tem acesso à saúde, por exemplo. A gente sabe que na cidade de Imperatriz a gente sempre teve muitos problemas com a saúde, sempre teve muitos problemas com a questão das escolas que não são de tempo integral, do transporte público que é ruim, que um prefeito que entrou aí novo agora não mudou em nada, só pintou o ônibus de outra cor e trouxe o ônibus velho de São Luís, né, como sempre. Então, eu acredito que a luta contra o fascismo está desde das pequenas coisas até as mais relevantes, como eu falei, que o Partidão pode fazer. Bom, vai se encerrando mais um Voz de Resistência. Hoje, realmente, nós tivemos aqui a honra de entrevistar Gabriel Araújo, falando sobre o combate ao fascismo. Desde já agradecer, Gabriel, por você ter disponibilizado o seu tempo para falar da gente sobre esse tema importante, que é o combate ao fascismo, não só no Brasil, no Maranhão, e você também trazendo essas experiências, né, na sua candidatura a prefeito aqui no município de Imperatriz. Eu agradeço mais uma vez ao convite, né, do Voz de Resistência. Já sou de casa, já me considero de casa aqui. E a gente tem que focar que realmente o avanço da extrema-direita no Brasil é um desafio, né, tanto para o trabalhador, para todas as classes, mas inclusive para a democracia. A gente teve aí há pouco tempo essa questão da tentativa de um golpe, sempre eles estão na luta aí contra a justiça, né, o Tribunal Superior Eleitoral e também o outro de justiça, né, o STF. Então, eu acredito que a gente tem que estar a par dessas pequenas lutas e, lógico, que o trabalhador que tem que se juntar com a gente, junto com o PCB, com o Partidão, Unidade Classista e outras correntes aí, para que a gente permaneça nessa luta contra a extrema-direita, contra o fascismo, contra a classe patronal que hoje acaba com o trabalhador. E, lógico, a gente tem que estar nas lutas como o plebiscito popular que está acontecendo agora aqui no Brasil, né? Então o trabalhador tem que se juntar ali, começar tudo ali, a luta, fazendo um enclate, né, dos trabalhadores, juntar todos os trabalhadores para que a gente faça essa verdadeira revolução e aí sim conseguir, através do plebiscito popular ou mesmo do enclate, a questão do fim da escala 6x1, a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000, a taxação dos ricos, né, que é algo muito importante também, a questão da revogação das reformas trabalhistas e também previdenciárias,
que assolaram muito o trabalhador ali, tiraram direitos. Então, esse é o caminho da luta e o povo trabalhador tem que ir nessa luta, na luta pela terra, na luta do campo também, em todas as lutas possíveis para que a gente consiga cada vez mais direitos. Obrigado, Gabriel. E assim se encerra mais um Voz de Resistência, um programa para falar sobre os assuntos importantes para a classe trabalhadora. Aquele tipo de assunto que interessa aos trabalhadores e que você dificilmente vai ver na mídia hegemônica. E hoje, especialmente, eu tenho uma última palavra a dizer, antes de dizer para vocês, né, compartilharem, curtirem, né, espalharem os links aí do Voz de Resistência no grupo da família, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Nós estamos presentes, né, no Spotify, no Deezer, no YouTube. Então, né, compartilhe esse programa. Mas, como eu disse, né, antes de terminar o programa, eu tenho algo a dizer. E, finalmente, o Bolsonaro foi condenado. Então, uma última palavra é sem anistia. Nem pensar. Anistia, não.